Olá, meus amigos! Hoje, nessa noite de terça-feira, vamos convidar aqui uma super comunicadora da Antena 1. É a Priscila Leal. Mas antes, eu peço aqui a todos que se inscrevam no nosso canal, Thiago Comunicador no YouTube. Vai lá, dê seu like, dê o seu joinha. E para quem está vendo aqui a live nesse exato momento, eu vou colocar a foto aqui da minha convidada e eu preciso muito da interatividade de cada um de vocês aí que estão nos acompanhando, né? Mais um Sala de Visitas. Hoje a Priscila Leal vai trocar uma ideia com a gente, uma super comunicadora. E aqui eu vou enviar o aviãozinho para que ela possa, né, entrar, né? Do convite, dizendo que já estamos ao vivo, né? Vamos lá. Prontinho. Bem, é necessário também você dar o seu feedback, né? Se está tudo de acordo aí, né? Tudo ok, som, imagem, super fundamental, né? Para a gente entregar aí um conteúdo legal para vocês que nos acompanham. Vamos aguardar ela. Bom, gente, essa é a foto da minha convidada. Por enquanto que ela vai entrando aí, eu faço a pergunta também. Olha, pode enviar, compartilhar também essa live. E você, já compartilhou nossa live hoje? Compartilhe para que mais pessoas possam entender, né? Ou melhor, o Instagram entender que esse conteúdo tem uma grande importância, né? Não é à toa que a gente está aí sempre convidando gente boa para participar e trocar uma ideia sobre a carreira, projetos de vida e vamos lá. Deixa eu chamar ela. Peraí. Vamos lá. Priscila. Foi? Agora vai. Só aceitar. Vamos lá. Só aceitar o convite, Priscila. E quem tá na live aí, continue com a gente. Vamos lá. Foi? Priscila não está conseguindo participar. Por que será? Vamos lá. Vamos ver agora. Às vezes. Ah, agora foi. É, agora Olá, foi, como agora vai? apareceu. Tudo bem? É, é aquelas coisas do Instagram também, né? É o É, ao vivo, né? Tudo tava com acontece. delay, não tava chegando aqui não. Perfeito. Olha, Priscila, muito obrigado por aceitar o convite e finalmente conseguimos, né? Conseguimos, finalmente. Era uma grande expectativa, né? E agora a expectativa já de fato está sendo realizada, porque ter você aqui é um grande prazer. E parabéns aí pelo trabalho que você vem executando aí no rádio. Parabéns. Ah, obrigada. Bom, eu creio que você já falou nas lives aí sobre a sua vida e tal, mas chegou a vez de chegar a nossa oportunidade aqui, né? E eu Com quero saber, certeza. Priscila, a oportunidade de fazer rádio surgiu como? Através de ouvir muito rádio, ou então com o tempo que você tomou conhecimento que rádio, de fato, é uma paixão e pode ser uma carreira? Na verdade, assim, rádio, rádio ele vem desde a minha infância, né? Então, Sim. assim, os meus pais sempre ouviam muito rádio. A minha mãe acordava de manhã, eu sou da época da Transamérica, RPC aqui no Rio, né? Tinha também Rádio Nativa, 98 FM. E, assim, minha mãe ouvia direto a cidade. E minhas raízes são muito fortes, assim, no meio do rádio. Porque minha mãe acordava de manhã e ligava o rádio. E meu pai também. E eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito dessa área. E eu ficava me perguntando, né?
cara, como é que sai a voz, como é que toca música? Porque a gente criança, né? Eu sou da época que não tinha, não existia celular, televisão preto e branco, essas coisas todas, né? Isso aqui é só o rostinho, gente. Eu já tem idade aqui nas costas já. Então, então assim, eu fui muito, me despertei para o rádio nesse sentido. Eu sempre fui apaixonada por música, e aí quando chegou na minha fase dos 18 anos, né, terminando o ensino médio, e o que eu vou fazer, né? Quando eu terminar os estudos, faculdade lá em Petrópolis era complicado naquela época, né? Você tinha que ter muita grana, era só faculdade particular. Para vir aqui para o Rio era complicado, porque para tentar uma federal não era uma coisa tão fácil. E aí foi aonde que eu falei assim, cara, eu já sei o que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com rádio, sou apaixonada por isso. Eu gostava de ouvir os locutores, sabe? Entrava naquela vibe ali. E o rádio sempre foi uma companhia para mim. Então, foi onde que me despertou pro rádio. Foi isso. Com os 18 anos, aí eu já sabia o que eu queria fazer, procurar um curso, procurar me informar, né? Como que eu tinha que fazer para trabalhar no meio. E daí eu fui. Muito bom. Só que isso levou muito tempo, né? Porque eu tive um hiato. É interessante também você falar o despertar do rádio, né? Que o rádio também provoca a curiosidade, né? Apesar de hoje ter ali a câmera ao vivo, live, enfim, a pessoa ter acesso ao comunicador na rede social, sempre Verdade. provocou a curiosidade, né? De quem é essa voz? Quem será que está por trás da voz? Você era uma dessas pessoas, Nossa, então? era, era uma coisa muito, muito bacana, né? Esse mistério que Aquela tinha. Porque magia que pode dizer assim, né? é, hoje o rádio é audiovisual, né? Verdade. Antigamente não, né? Quando eu comecei no rádio, não tinha esse negócio do audiovisual, né? Quando eu comecei no rádio, estava na época que estava começando a ter, começou a ter esse negócio de internet, né? Ainda era da época do Orkut. Então, assim, não tinha muito. Ainda as pessoas não tinham conhecimento de quem é que estava ali, né? Então tinha um mistério, era bem legal. E assim, as pessoas ouviam a voz, aí ficavam com aquela curiosidade, poxa, e como que será essa pessoa que está falando aí, né? E hoje em dia todo mundo conhece, né? Com as redes sociais aí, com a tecnologia, com a evolução da tecnologia, tudo mudou, né? Bom, e a sua primeira oportunidade foi na rádio difusora, né? Em Petrópolis? Não, não. Não? A minha primeira oportunidade em rádio, eu comecei numa rádio pirata, em Petrópolis, há muito tempo atrás. Foi quando eu comecei, eu estava com. Isso deve ter sido meados do ano 2000. E. Porque, assim, para você trabalhar em rádio comercial era muito complicado, né? Então, aí eu comecei fazendo uma rádio que na época era pirata, depois ela virou uma rádio comunitária, teve legalização, Sim. tudo direitinho. Na época, o nome da rádio era Kit FM. Aí eu trabalhei nessa rádio, foi a minha primeira experiência, meu primeiro contato com rádio mesmo. Aí depois da Kit, eu fiquei um tempo parada, aí fui trabalhar com vendas, com outras coisas. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Rádio Taipava, que é uma rádio comunitária também que tem em Petrópolis. E aí eu comecei a trabalhar na Rádio Taipava, e da Rádio Taipava foi onde que eu comecei a ter contato com outras rádios, né, com profissionais da área, que foi onde que eu conheci até o falecido Robson, né, Robson França, que foi quem me trouxe de volta para o rádio, porque, na verdade, eu fiquei trabalhando muito tempo na Rádio Taipava, e aí teve uma época que estava um pouco complicado, aí eu estava querendo ter um trabalho fixo, ter uma coisa mais certa, porque a rádio comunitária era aquela coisa, né? Não assinava carteira, tinha um monte de contratempos. E aí, na Sim. época, aí eu saí da Rádio Taipava e fui trabalhar em outra área, que também
foi o rádio que me trouxe, né, que me apresentou, que me abriu portas para essa área, que foi trabalhar com vendas. E aí, depois que eu fiquei mais ou menos uns 15 anos afastada do rádio. Nossa, 15 anos. Quase 15 anos. Aí foi em 2020, na época da pandemia. Aí o Robson sempre mantinha muito contato comigo, né? E aí ele ficou plantando aquela sementinha no meu coração, que eu tinha que voltar, que eu tinha que voltar, e não sei o quê. Aí também reencontrei o Cazé também, que era um grande amigo também, que o rádio me deu. E aí o Cazé também ficava falando a mesma coisa comigo. Aí ele falava assim pra mim, você saiu do rádio, mas o rádio não saiu de você. Aí eu falei, mas poxa, agora, pô, depois de tanto tempo, não sei e tal. Aí ele falou assim, não, você tem que voltar. Aí foi onde que veio a oportunidade de, em 2021, porque na época da pandemia estava tudo muito complicado, né? Aí em 2021 surgiu a oportunidade, o Robson ficou plantando a sementinha ali, e aí falou para conversar com o pessoal da Difusora, fui conversar, eles gostaram do meu trabalho, aí me deram a oportunidade, né, de fazer o trabalho com eles lá. E aí eu comecei lá na Difusora em 2021. Se eu não me engano, acho que eu entrei lá, acho que o meu primeiro programa lá, se eu não me engano, acho que foi no dia 17 de fevereiro, uma coisa assim. Foi em fevereiro de 2021. Aí fiquei um ano trabalhando com eles, foi com o Eloy Decar, o Paulinho Guiar, o Ademil Reis, que eles trabalharam muitos anos aqui na Globo AM, né? E aí fiquei com eles lá durante um período. Foi a minha volta pro rádio. A Rádio Difusora foi a que marcou a minha volta pro rádio. Então, há um motivo aqui, né, que eu pude checar, né? A gente tem que dar uma xeretada, né, para poder fazer aqui a pauta, né? Claro! Então, o significado da foto de TBT, então, era o seu renascimento do rádio, podemos dizer assim. Exatamente. Incrível. Por isso que eu escrevi lá. Essa foto marca o meu recomeço, porque na verdade foi o meu recomeço no rádio. Se você até olhar em algumas postagens minhas antigas, tem algumas fotos minhas na Rádio Taipava. Esse retorno, o retorno foi o quê? Qual foi a emoção desse dia? Um frio na barriga? Voltou com mais assim, bagagem? Olha, como foi? Assim, eu estudei muito para retornar, né? Sim. Comecei a me aprofundar, porque assim, como eu falei com você, comecei a fazer rádio, estava com 18 para 19 anos, comecei muito nova. E na época que eu comecei, era a época que rádio ainda... Eu cheguei a trabalhar com MD, né? Trabalhei com MD, com CD. Eu me lembro que as gravadoras, né, mandavam para as rádios as gravações, né, os lançamentos, as músicas, tudo através de e-mail, né? Então, eu sou desse tempo. O tempo da internet de escada, que você ficava lá olhando aquele negócio, fica correndo ali, né? Aí você ficava assim, pô, caraca, troço demorado. E então, assim, eu tive que recomeçar tudo de novo, né? Então, aí eu fui pesquisar, fui me inteirar sobre o que estava acontecendo no meio, me atualizar, né? Para também não chegar e entrar de gaiato no navio, né? Verdade. E eu tive apoio de uma galera muito boa, muito bacana. Sou eternamente grata. Que, infelizmente, né? O meu padrinho, né, o Robson, que infelizmente faleceu, fez um ano agora em janeiro, né? E eu fiquei como o legado dele. E o Cazé também, que me apoiou muito, deu muita força, me incentivou muito para eu voltar, para eu retornar. E aí, dentro da minha volta, né, pro rádio, que foi na locução, que foi na Petrópolis Rádio Difusora, eu comecei a ter contato com outros locutores, né? E uma das pessoas que me incentivaram muito foi a Lorena Fernandes. E a Lorena começou a me dar muita dica, né? Muita atenção e tal. E através dela eu fui pesquisar também sobre muita coisa e fiz locução publicitária também. E foi aonde também que me abriu várias portas, né? Mais um nicho ali, né? Isso.
Tive a oportunidade de fazer o curso da Academia do Locutor, que eu fiz até com a Malu Pontes, que eu, assim, eu não tenho palavras para falar da Malu. Uma pessoa, assim, incrível. Conheci, assim, grandes profissionais e ela também é uma das grandes incentivadoras, assim, do meu trabalho. Então, foi através disso tudo, né? Eu tive que estudar. Agora, quando eu voltei pro rádio, eu vou te falar. Coração. Meu primeiro A dia, mil quando eu por fiz hora. a sensação que eu tive é que era o meu primeiro dia, sabe? Parecia que eu nunca tinha feito aquilo. E já tinha feito, né? Já tinha trabalhado várias vezes e tal. Trabalhei durante muito tempo. Mas, assim, cara, eu fiquei muito nervosa. Meu primeiro dia. Aí a gente faz aquela zumbizinha lá, né? Normal, acontece, né? A estreia é sempre estreia, né? Tem jeito. Verdade. Olha, você disse que teve pessoas que te impulsionaram, né? Ajudaram você, ou seja, motivaram. É muito importante a gente ter pessoas que nos ajudam, ou seja, ter aquela palavra de incentivo, dicas, orientações. Depende também da gente, né? Com Você é do certeza. conceito também que não basta ter somente o talento, é necessário também o esforço para o resultado surgir? Sim, e muitas das vezes não é aquela coisa também de você ter só o talento. Eu acho que vai muito da tua força de vontade, sabe? Meu Verdade. caminho não foi tão fácil, né? Às vezes as pessoas podem falar assim, teve um caminho fácil. Não tive, não. Eu que sei o que é que eu já passei, recebi muito não, entendeu? E me decepcionei com várias pessoas. Quando eu parei lá atrás, anos atrás, foi por causa de desânimo mesmo, porque eu fui sacaneada, entendeu? Nesse meio rolam essas coisas, né? Então, assim, nem tudo são flores, mas a gente vence pela persistência, né? Eu penso da seguinte forma: se você tem um sonho, se aquilo dali é tua missão de alma, digamos assim, se você se Sim, identifica com aquilo ali, se é o que você ama, se é o que você sonha, você tem que agarrar. E assim, pessoas que vão te ajudar são poucas. Eu, graças a Deus, eu tive poucas, mas essas poucas, para mim, fizeram muito, muito, muito mesmo. São pessoas que eu vou levar eternamente na minha vida. E sempre me ajudaram. Só que aquela coisa, como que eu posso te dizer? Quando você pede uma orientação a Deus, ele vai te dar oportunidade. Então, verdade. você, se você vai pedir dinheiro, não vai vir o dinheiro. Você vai ter oportunidade de correr atrás de tudo ali, trabalhar e fazer. Então, é da mesma forma. As pessoas, assim, me ajudaram, me deram dicas, mas eu tive que ir atrás também. Você tem que fazer a sua parte, né? É nesse sentido que eu penso. É exatamente como você falou. Você tem que correr atrás. Tem, e não desanimar, porque não a gente sempre vai ter. E tem que agradecer, porque muitas das vezes as críticas, você tem que saber dividir a crítica construtiva da crítica que vai te fazer Verdade. mal. Entendeu? Tudo que eu tive de crítica, eu levei pro outro lado, entendeu? E eu agradeço até essas críticas que eu recebi, porque foi me ajudando a evoluir. E digo mais, até hoje, cada dia, sempre eu aprendo. A gente nunca sabe tudo. A gente aprende dia Concordo. após dia. É Eu um já, aprendizado assim que é diário, né? Ou seja, eterno. Somos eternos aprendizes, né? Como posso dizer com assim. certeza, somos eternos aprendizes. A gente nunca sabe tudo. Cada dia, cada hora, cada momento, você está aprendendo uma coisa nova. E você tem que aproveitar as oportunidades de aprendizado. Levar isso pro lado bom da coisa. Não deu certo aqui, a gente aprende com o erro. Não tem jeito. E a gente aprende a se melhorar também com o treino, né? Treino diário. Você está falando sobre treino. Eu tenho um raciocínio que eu acho que você também pode concordar. Um bom comunicador é aquele que sabe ouvir, está atento a ouvir também. Que às vezes as pessoas se acham donas da razão, mas acho que o ouvir também ajuda muito, né? Quando é uma dica boa que vai favorecer, né? Sempre. Sempre com ouvidos abertos.
E foi o que eu estava falando, a questão da crítica e crítica construtiva. Eu sempre ouço, quando alguém chega para mim e fala assim, olha, tal momento aqui, poxa, você podia ter feito de tal forma. Igual às vezes em gravação, né? Às vezes acontece muito de estar fazendo uma gravação, aí faço. Agora teve um dia, cara, teve um dia que eu fiquei muito possessa, né? Estava fazendo a gravação e eu não conseguia pegar o tom da gravação de jeito nenhum, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, e o produtor falando comigo, o diretor falava assim comigo, olha, assim, vai pra cima. Eu falei, caramba, não consegui. Eu fiquei revoltada. O que que Revoltada é porque eu esse não pra consegui cima? gravar. Não consegui gravar no tom que ele pediu. Mas o que aconteceu? Aquilo ali foi bom. Foi bom porque eu foquei. Aí teve uma próxima que ele me pediu. De primeiro eu consegui fazer no tom que ele pediu. Mas foi por quê? Porque eu foquei ali, busquei e fui. E aí, quando alguém sempre chegava e me dava um toque, ou até hoje, tá? Quando alguém chega e me dá um toque e fala assim, ah, poxa, nisso aqui você pode dar uma melhorada e tal. Valeu. É na hora. Entendeu? Sempre tem que estar com os ouvidos abertos, a gente tem que estar sempre prestando atenção, porque tem muita gente que tem muito para poder ensinar, sabe? E eu acho que isso é muito válido. A gente saber ouvir. Olha, a gente está falando de ouvir. Ouvir é tudo. E se adaptar e estilo. Que você já passou também pela uma rádio que só toca rock também, né? Eu pude acompanhar também, né? A Rádio Cidade. Trabalhei na Rádio Cidade. Então cada uma tem uma Na proposta, né? verdade, foi a Como. rádio que me abriu portas aqui no Rio, né? Aqui Ah, na foi, capital. foi Foi a Rádio que Cidade. abriu assim a porta para você, né? Foi a Rádio Cidade. Foi a primeira rádio que eu trabalhei aqui no Rio. Andrezito, tá aí! Opa, um Tô vendo abraço aqui aí, uma ó. galerinha entrando aqui. Manda pergunta também, balãozinho aqui, ó. Só mandar uma pergunta que a gente abre aqui na hora aqui. Aí eu estou dizendo esse detalhe porque cada uma rádio tem, como diz aqui, a plástica, né? O seu estilo. É difícil se adaptar ou é fácil? A cada uma. Olha, cada uma tem uma proposta diferente, né? É igual. Eu faço duas rádios diferentes hoje. Quando eu comecei a fazer a Sim. Rádio Cidade, eu já era ouvinte da Rádio Cidade, porque eu adoro rock, né? Também, beijo, André, fofo. Adoro André, André é Uhum. meu parceiro de trabalho. André Ricardo. Esse Valeu, cara aí é parceiro. Valeu, bom. André. Grande parceiro aí. Esse aí. Então, o que acontece? Eu hoje eu faço dois estilos. Eu faço a Antena 1, que é um estilo adulto contemporâneo, que é Sim. totalmente diferente do da Mood, né? A Mood já é uma rádio estilo mais pop, toca rap, trap e tem uma pegada diferente. E eu tive um pouquinho de dificuldade para me adaptar, né? Porque eu vim da Rádio Cidade e a Rádio Cidade, quando eu entrei lá, para mim foi, entre aspas, bem mais fácil, porque eu já estava acostumada a fazer o estilo mais jovem, né? Então, e tem aquela coisa, sou apaixonada por rock. Então, quando eu cheguei lá, eu falei assim, cara, eu só tenho que sentir a vibe da rádio, né? Eu já sentia a vibe, pô, era meu maior sonho. Era um dia falar no microfone da Rádio Cidade. E Deus me deu esse presente, essa oportunidade, que foi, assim, a primeira rádio que eu trabalhei no Rio, na capital, foi a Rádio Cidade. E quando eu abri o microfone para falar na Rádio Cidade, eu falei, gente, não acredito, eu tô na Rádio Cidade. Tipo, foi uma experiência que, assim, eu vou levar o resto da vida. Essa sensação eu tenho até hoje, né? E o que acontece? Ali eu me inteirei de tudo. Eu tinha que estudar também sobre algumas coisas, porque o ouvinte de rock, o cara é um ouvinte que ele cobra muito, sabe? E eles não Tem isso têm. também do ouvinte cobrir? Ou Tem, melhor, cobrar? Perdão. tem, tem. E aquela coisa, você também
você, é o que eu costumo dizer. Não é você estar ali e só falar. Você tem que ter conhecimento também sobre aquilo que você está falando, né? Propriedade do Então, assunto. tem que ter. Tem que ter propriedade. Porque também não adianta você pegar... Aí você vai desanunciar uma música, você não tem propriedade nenhuma, não sabe que banda que é aquela, qual que é o vocalista, ou coisa assim do tipo, entendeu? É muito importante isso, você ter aquela imersão ali, né? E você pegar o estilo. Uma dica que eu dou para quem trabalha com locução, tô dando essa dica porque foram as dicas, né, que eu tive também que me ajudaram muito. É sempre se ouvir, né? Eu sempre tive esse hábito. Eu pegava, pedia para alguém me gravar, ou às vezes eu pegava, pedia as gravações, pedia o dedo duro lá na rádio, para justamente para eu ouvir, para eu me ouvir o meu trabalho, porque é onde que você se orienta, né? Você vê onde que você pode melhorar, se você tá... Eu sou muito autocrítica, então Sim. foi assim que eu fui melhorando, né? E aí eu senti um pouquinho de dificuldade. Beijo, Elisa! Ah, nossa, Elisa, estudei com ela, sabia? Opa, Casa legal. Elisa, estudamos amiga de Ela tá infância. dizendo aqui, ó. Tá dizendo aqui, focada desde sempre. Feliz por você, lindona. Essa daí, ela sabe que eu sou facada mesmo, me conhece desde criança, cara. Isso daí é amizade antiga. Então, é essa a dificuldade que, assim, não é dificuldade. Você tem que se imergir ali, né? Só que foi muito engraçado que aí, quando eu saí da Rádio Cidade, eu tive que, tipo, deletar muita coisa que eu adaptei para ali. Eu, quando eu fui para Antena 1, eu fui para Bud, tive que me adaptar, aí fazer outro estudo de como que é a vibe, como que é o caminho das rádios ali, entendeu? Da Antena 1, eu já sabia mais ou menos. Por quê? Porque a Antena 1, eu também sempre fui ouvinte da Antena 1 no Rio, né? E a Antena 1 eu ouvia desde criança. Então, e eu trabalhei na Rádio Cidade, trabalhei no grupo JB. Então, a JB era do lado. Então, eu estava sempre ali também aprendendo ali na JB FM, né? E foi um estilo assim que eu consegui me adaptar mais fácil. Agora, a Mood, eu já tive um pouco mais de dificuldade de me adaptar, né? Porque a Mood, ela tem aquela pegada meio assim do jovem, né? Do rap, trap e tal. Então, assim, aí você imagina, igual no final de semana, aí eu faço. Às vezes no sábado, tô de manhã na Antena 1, aí de tarde eu vou pra Mood. Aí o que eu tenho que fazer? Chego na Mood, eu esqueço total da Antena 1 e entro Famosa na Mood e vira-chave. tem que virar a chave. E outra coisa, eu faço locução publicitária também. E é outra coisa que pega. Por quê? Na locução publicitária, você não pode ter sotaque. Tem alguns clientes que pedem para que Ah, é você tenha um sotaque. desafio demais. Aí, por exemplo, quando eu estou falando nas rádios aqui do Rio, eu tenho que ter aquele sotaque do carioca, né? Aí tem vezes que eu esqueço, aí eu falo neutro, aí eu, principalmente na Mood. Na Mood tem aquela coisa muito carioca, né? E aí eu esqueço e às vezes quando eu vejo estou falando neutro, sabe? E para gravar, às vezes acontece isso também. Eu faço uma gravação, eu faço a locução, aí, puxa, quando eu vou ver, eu falo, caramba, cara, tá torando ali, como diz um amigo meu. Tá torando, gato. Eu falo, puta, é fogo, o Olha, negócio é tenso. você disse que a Rádio Cidade foi uma rádio que abraçou você, né? Trouxe o seu trabalho assim a nível capital aqui do Rio, né? Todos passaram a conhecer mais o seu trabalho. Foi. E versões de rádios, enfim, oportunidades que veio surgindo depois. Cai a ficha ainda para você? Quando você se vê em cada situação que passou, em cada processo? Olha, eu sou grata todos os dias. Eu vi aqui que a Rita Coelho passou aqui.
não sei se ela ainda está aí. Eu me emociono um pouco porque se eu voltei para o rádio, se eu estou hoje vivendo meu sonho, eu agradeço ao Robson, né? E o Robson, a Rita, ela era esposa do falecido Robson. E eu me lembro que na época que o Robson faleceu, eu estava parada no rádio. Eu estava fazendo só locução publicitária, que a difusora tinha saído, né? Não estava mais no DAIO, porque ela teve a liberação para virar FM, só que aí eles ainda não tinham conseguido e tal, por várias questões, e aí eu estava fora do ar, né? E aí ela falou comigo assim, você não vai desistir. E para ela eu falei assim, mas eu não sei, eu tô ficando meio desanimada e tal. Ela falou assim para mim, você faz parte do legado do Robson, você não pode deixar isso morrer. Falei para ela, tá bom. E logo passaram-se 3 meses, 2 meses, aí surgiu a oportunidade de eu vir para que foi uma situação diferente do que normalmente acontece com locutores de cidades de interior. Eu saí da difusora, aí estava parada, Sim. aí tive a oportunidade, aí comecei na Rádio Cidade. E eu fiz o caminho inverso. Eu não cheguei a fazer locução na tribuna. A maioria dos locutores que estão hoje aqui no Rio tiveram passagem pela tribuna, né? Pela Rádio Tribuna, Petrópolis. Eu não tive. Eu, na tribuna em Petrópolis, eu só trabalhei fazendo participações no Momento do Esporte, que era que é um programa que tem lá todos os dias. E eu participava fazendo os comentários, né? De esporte, falando de futebol e de outros setores, né? Mas assim, não cheguei a trabalhar na Rádio Tribuna como locutora. E aí vim direto para a Rádio Cidade. Então, tipo assim, todos os dias, e a cada momento, às vezes quando eu tô lá no Antena 1, quando eu tô lá na Múdia, eu fico assim, gente, é real? Me diz que é verdade. Por isso que eu tiro foto, eu posto mesmo, sou apaixonada pelo que eu faço, amo o que eu faço. Gilberto tá aí, Gilberto acompanhou várias fases na Opa, minha grande vida. abraço. O Gilberto tá aí, Gilberto, ele acompanhou vários momentos, ele me acompanha desde a época da difusora e veio acompanhando essa trajetória toda, porque assim, foi um caminho bem longo para estar aqui. Só eu sei o que eu passei. Teve vezes que eu falei assim, chega, vou desistir, não quero mais fazer isso. E hoje eu tô aí, tô vivendo meu sonho e por isso que eu sou grata todos os dias. Porque só eu sei o que eu passei para estar aqui. Não é fácil. Fácil Verdade. não é, mas quando você olha, que você vê que tudo valeu a pena, eu fui vivendo o processo, um dia de cada vez, né? Enfim, das grandes dores vêm as grandes vitórias, né? E aprendizados também, né? Com certeza. Com certeza. Eu aprendi muito nesse caminho. Muito mesmo. Bom, a gente está falando aqui, o foco é o rádio também, né? O rádio é uma grande escola. E o que você acha de mais fascinante do rádio que desperta a atenção do ouvinte? Porque o rádio passa décadas e décadas, está se reinventando ainda, né? A internet parece que deu ainda Tá mais sempre. força, rejuvenesceu, né? Igual já eu participo de muita comunidade, e leio muito sobre rádio e acompanho vários colegas, amigos aqui do meio. E o pessoal sempre fala muito, você acha que o rádio morre? Que o rádio acaba?
Eu acho que não. Jamais. Entendeu? Mesmo com plataformas de streaming que você tem aí, acesso fácil à música e tudo. Porque a música é uma coisa. Mas quando o rádio, ele te informa, ele te traz a Verdade. companhia. O que encanta no rádio é isso, sabe? É igual, por exemplo, carinho que os ouvintes têm com a gente. Você, todos os dias, é o que eu falo, todas as vezes que eu tô no ar, eu peço permissão, né? Porque eu tô entrando na casa das pessoas, né? Então você acaba se tornando companhia, sabe? O rádio te faz companhia. Você tá falando ali, você tá sozinho dentro do estúdio. Você tá falando sozinho. Você não tá sozinho. Você tá falando para um monte de gente. E várias pessoas, às vezes você passa uma mensagem para várias pessoas que estão ali do outro lado, sabe? Que você não tem noção. Às vezes a gente não tem noção do quanto que você tá sendo companhia, o quanto que você tá preenchendo a vida daquela pessoa, sabe? Eu já recebi até alguns directs aqui de alguns ouvintes que falam assim, poxa, eu tava meio para baixo, aí tava te ouvindo, você tem uma energia tão boa, isso traz uma coisa tão boa pra gente e tal. É igual quando eu comecei na Mood, né? Na Mood eu comecei a fazendo as férias do Ângelo, aí eu tava apresentando o Mood Morning com o Luiz Fernando. Cara, era muito engraçado. As pessoas assim interagiam muito com a gente, sim. E sempre falando muito, né, a respeito disso, que a gente fazia a pessoa... Cara, não tem coisa melhor do que você arrancar uma gargalhada de quem tá lá do outro lado te ouvindo, sabe? E tem às vezes que estão ouvindo, aí você erra, aí a pessoa fala assim, a pessoa errou. Ou, poxa, uma coisa, cara, que, pô, legal, tô precisando ouvir isso. Aí às vezes você vai e fala de uma música, aí a pessoa não, poxa, não sabia, legal, fiquei sabendo sobre esse artista e tal, a pessoa às vezes não sabia, sabe? Eu acho que o rádio é isso, o rádio é companhia, o rádio é perto, o rádio tem essa magia de contagiar, sabe? É o que eu acho, é o que eu penso do rádio. Por isso que eu sou apaixonada pelo rádio, né? Porque já deu pra perceber, a pessoa fala pra caramba, né? E muita gente fala hoje em dia, né, do termo influência, né? Mas influência é um rádio, gente. Então, podemos dizer assim, né? Que o rádio também tem esse poder também, né? De tocar na pessoa. Hoje tem uma influência e tal, mas acho que os influencers são os comunicadores de rádio, na minha opinião. Porque tudo hoje chega rápido a informação, né? A interatividade no WhatsApp também. O WhatsApp explode também quando você pede uma participação do ouvinte, então uma dica, então. Já aconteceu alguma situação de você rir muito no rádio e segurar o riso no microfone? Não, deu uma travada, não entendi. Porque o rádio é espontaneidade, correto? Muita coisa acontece estando ao vivo. Já com a situação que provocou riso e você teve que segurar no microfone para não dar aquela gargalhada? Olha, de ouvinte não. Mas eu Ou já alguma tive situação do estúdio? do estúdio, inclusive no Mood Morning, cara, que é impossível. Trabalhar com o Luiz Fernando não tem como, cara. O Luiz Fernando teve um dia que eu tive que fechar o microfone porque ele falou uma besteira lá. Eu não lembro direito o que foi, né? Porque assim, foram tantas vezes, né? Que eu falei assim, cara, eu não aguento. Aí teve uma vez que meu coordenador falou assim, pô, tu tem que rir menos, cara, tu tá rindo muito. Eu falei assim, cara, mas eu não aguento. Porque eu olho pra cara dele, eu já começo a rir. Aí ele, desculpa, né? Só assim mesmo e tal. Mas, cara, porque ele, assim, ele é um cara que ele tem muito carisma, sabe? E aí o que ele fala, Sim. ele já deixa a gente assim. Mas eu sei que foi uma situação que eu tive que fechar o microfone, botar a música, porque eu fui pra música, tipo assim, eu não tava me aguentando, tive que tomar água, eu tava chorando de rir, sabe? E assim, com o ouvinte,
já passei essas situações. Agora, com o ouvinte, que eu me lembre, assim, ao vivo, eu acho que não. Mas, assim, porque muitas das vezes o ouvinte manda áudio, né? Hoje em dia é mais assim, com áudio, live, essas coisas, né? Mas, assim, que eu me lembre, assim, atualmente, não me lembro, assim, de um caso, assim, que eu tenha passado essa situação, não. Mas passei muito isso com o Luiz Fernando, eu não me aguentei. Tive que fechar o Muito bom. microfone e botar a música que ele estava dando. Fiquei rindo fora do ar, de novo. E, e a situação que aconteceu isolada e o ouvinte dificilmente não deduziu o que aconteceu. Isso prova também que o rádio também é uma grande escola de improviso para saber fazer ao vivo também. Ah, você tem que ter jogo de cintura. Porque o ao vivo é complicado. Entendeu? Já aconteceu comigo, é igual. Foi na transmissão há pouco tempo. Na transmissão do Verão Mood, o sistema deu um BO lá, travou na hora que eu fui voltar, né, da transmissão. Eu fui, apresentei o show, aí a gente estava transmitindo ao vivo. E aí, quando foi encerrar no sistema, o sistema travou. E aí eu fiquei assim, caramba, agora o que eu faço? A rádio ficou muda, aí fiquei desesperada, né? Aí falei assim, bota a outra máquina para funcionar e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei nervosa pra caramba e comecei a enrolar no ar, né? Ah, desculpa, aconteceu aqueles problemas que acontecem, não sei o quê, parará. Aí fica falando uma bobeira. Aí é onde que quem tá do outro lado começa a rir, né? E aí quando acontece também de você, às vezes, ler alguma coisa errada, né? Já aconteceu comigo. Domingo mesmo aconteceu. Eu falei, olha a pessoa se atrapalhando aqui. Hoje mesmo, na hora que eu fui me despedir, disse, não tem não. Hoje à tarde eu fui me despedir, aí eu peguei e falei assim, muito obrigada pela sua companhia nesta tarde de quarta-feira. Aí eu, não, peraí, gente, já estou me antecipando. A gente ainda está na terça-feira e eu estou aqui falando que é quarta-feira. Essas coisas, mas tem rádio que te permite fazer isso. Agora tem Ah, rádio que tem já não. alma. A plástica não permite, entendeu? É. É igual, por exemplo, numa rádio jovem, uma rádio popular, você pode ter essa ginga de você brincar e tal. Agora, numa rádio adulta, tipo, vou dar um exemplo, uma JBFM da vida. Na JBFM, se você errar, errou e Nossa. pronto. Entendeu? Tipo assim, vai pro break, vai pra música e pronto. É porque assim, é a plástica e é como funciona cada, cada estilo, né? Cada rádio. Então, como lidar com essas situações que acontecem, né? Não tô conseguindo te ouvir. Enfim, a sensibilidade, né, do comunicador, né, de entender cada proposta ali, né. Há rádios que pode sumir o som, consegue me ouvir? Não tô Fiquei conseguindo te mudo ouvir. agora. Espera aí. Não, agora eu tô te ouvindo, mas só que assim, a conexão tá assim, tá meio que travando. Tá. Isso, muito. Bem, eu estou dizendo aqui que então há modelos de rádio que permite o comunicador brincar e ó, outras errou, bola para frente. É. Errou. Entendeu? Errou, não tem como voltar atrás do erro. Errou, passou. Agora tem umas que te permitem até brincar, entendeu? Tipo, errou, é igual na Mood. Já aconteceu, deu errar, eu poder voltar, brincar. E isso não só comigo, com os outros locutores também, entendeu?
sei que até a gente, às vezes, até a gente comenta entre a gente, pô, cara, deu mole e tal. O que acontece? A gente é Verdade. humano, né? Então, a gente é falho, né? E acontece. Por melhor, assim, que você seja, por melhor que seja o seu trabalho, eu sou assim, eu me cobro muito. Eu não gosto de errar, mas acontece com todo mundo, né? Ninguém gosta de errar, mas a gente tem essa saída ainda, né? De poder dar uma brincada e tal. E você falar nesse sentido também, encar com a situação, isso é muito bom também, que cria o lance da conexão com o ouvinte, né? Porque eu creio que a espontaneidade também é um grande fator, né, do sucesso, né, de cada comunicador. Sim, com certeza. Aí é onde que você tem que aproveitar essas deixas para fazer uma interatividade, sabe? Ter trabalhar com a tua espontaneidade. Você tem que ter desenvoltura, porque se não tiver desenvoltura, na hora aí você fica travado e não vai falar nada. E o pior, que você tem que falar, porque tem vezes que não tem outra opção. Tu tem que ir falando, e muitas das vezes quem está te ouvindo nem percebe que aconteceu algum problema ali, entendeu? Vamos falar aqui sobre referências. Eu sei que talvez a lista pode ser grande. Quais são as suas referências no rádio? Olha, minhas referências como locutores. Eu gosto Sim, muito do trabalho da Ana Martins, é uma locutora de São Paulo. Eu acho ela incrível. Ela trabalha em duas rádios lá, trabalha na Metropolitana e na Antena 1 de São Paulo. Aqui no Rio, minha referência, eu sempre gostei muito do trabalho da Lorena Fernandes. Isso em estilo de rádio pop, né? Rádio jovem. Gosto muito, admiro muito o trabalho também da Jane, que trabalha na JB. Conheço muito a Jane, adoro a pessoa dela também. Isso em relação ao trabalho dela também, não só o trabalho, como pessoa também, que eu sou amigo pessoal dela, gosto muito do trabalho dela. Mas quem? Se eu estou falando de mulheres, agora, e claro, isso. a Cláudia Jones. Cláudia Jones, ela trabalha também trabalha no Rio. Só que a Cláudia Jones já está há muitos anos na estrada também. E tem uma locução, nosso estilo de locução é até um pouco parecido. E eu acho o trabalho dela sensacional, é incrível também. Agora, na parte de homens, cara, eu trabalhei aqui, tive a oportunidade de trabalhar com o Demi Moraes. Eu acho o Demi Sim. muito bom. Ele trabalha na Rádio Cidade, né? Tive a oportunidade de trabalhar. Mas quem? Tenho duas pessoas que trabalham na JB, que eu gosto muito do trabalho deles. Sim, o Zelmar. O Zelmar, né? Tem aquela voz assim, parão ali da JB. Eu acho o trabalho dele também muito bacana. O Christian. Tem muita gente boa aqui no Rio. Muita gente boa mesmo. E assim, de estilo jovem, eu ouço muito rádio de São Paulo também, né? E eu gosto muito do Rodrigo Campos. O Rodrigo Campos também é meu amigo, mas eu gosto muito do trabalho dele, cara. Acho que ele tem uma espontaneidade para entrar no ar. Ele trabalha na Metrô também, lá em São Paulo. Gosto muito do trabalho dele. É incrível. Tadinho também. Agora, aqui no Rio, cara, no Rio tem uma galera aqui que eu conheço que, pô, eu acho muito bom. Fabiano Melo também. Trabalha no JB, trabalha na Globo. Referência, assim, porque eu vou pegando um pouquinho de cada um, entendeu? Mas, assim, essa galera, Verdade. assim, eu tenho. Agora, minha inspiração mesmo, assim, ainda mais como eu faço minha né, voz feminina, eu gosto muito, muito mesmo, assim. Uma das grandes referências que eu tenho
eu me inspiro muito no trabalho da Ana Martins. Ana Martins e a Lorena, essas mulheres aqui que eu citei, para mim, são, assim, o trabalho delas é incrível no rádio. Olha, eu sempre acompanhei um pouco a programação também da Antena 1. Eu acho muito ter propósito, né? Porque é um elenco de vozes femininas. Isso comprova que cada vez a mulher está ganhando força Sim. também somente as vozes masculinas. A gente ouvia o rádio, era mais os homens e hoje é mais mulheres. Isso é bom, né? Só tinha homens. A Antena 1, aqui no Rio, ela tem esse diferencial. Que em São Paulo já tem voz masculina. Mas aqui no Rio, ela tem esse diferencial, que só tem vozes femininas. A Alfa de São Paulo também. A Alfa FM também só trabalha Sim. com vozes femininas, só com locutores. E eu acho isso muito legal, porque é um meio que, por incrível que pareça, ainda existe um certo preconceito, né? Por isso que eu fiquei muito feliz quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Cidade, porque quando eu entrei na Rádio Cidade, éramos 3 locutoras. Éramos eu, a Kelly e a Cláudia. Então, assim, eu cheguei na rádio como terceira locutora. E, para mim, foi um feito, porque até então, na Rádio Cidade, não tinha muito esse negócio, era uma locutora só. Várias rádios tem esse negócio de trabalhar com uma locutora só, né? Então, o meio ainda era meio preconceituoso. Então, na Antena 1, há muitos anos, há muito tempo, eles vêm trabalhando nesse padrão da oportunidade de trabalhar só com mulheres, né? Teve grandes vozes, ali a Eulina, teve a... Ai, meu Deus, como é que é o nome dela? Ela parou até há pouco tempo, um vozeirão, me fugiu o nome dela. Raquel Ricardo. São, assim, tem a Nayara, que é a nossa coordenadora lá, programadora. A Nayara também excelente locutora, muito boa locutora. Então, assim, abriu esse espaço, essa oportunidade para as mulheres, né? Porque até Quebrou então... um tabu, né? Podemos dizer assim, né? Exatamente. Por isso que lá atrás, lá no passado, eu desisti. Porque estava muito difícil de ter oportunidade, sabe? Chegar... A tribuna, na época, não tinha como, porque estava com o quadro fechado, né? De locutores. Aqui no Rio era difícil de vir para cá, porque também não davam oportunidade. Então, foi tudo voltado para isso, entendeu? Então, eu falei assim, não, vou dar um tempo. Agora não, agora eles ampliaram mais isso, sabe? Oi, Sol! E aí, Opa, um lindona? abraço. Olha, eu quero fazer uma pergunta aqui, né? Uma... Bom, sabemos que muita gente fala, né? Isso vem se comprovando. Quem faz rádio tem a habilidade de fazer televisão. Você se aventuraria? Sim. A única coisa que eu não tenho vontade de fazer, não tô falando que se eu não tivesse, se eu tivesse oportunidade, que eu não faria. Eu acho que a gente... Aí a Sol tá falando que você tem a voz linda. Tem mesmo. Você vai ser locutora, Sol. Obrigado. É um Ai, encontro de vozes aqui. tá entendendo? Então, o que acontece? Eu não tenho muita vontade de atuar, sabe? Mas se tivesse a oportunidade de fazer, tipo, apresentar um programa, fazer alguma coisa voltada para a área de jornalismo, esporte, essas coisas eu faria. Até mesmo porque eu também estou estudando jornalismo, né? Mas eu faria de boa. Atuar é aquela coisa, né? Estudando também a gente atua. Mas não é uma coisa assim que me enche os olhos, sabe? Que você tem um perfil muito entretenimento,
assim, a minha opinião, né? O jeito de falar, aquela linha mais descolado, né? Então, acho que o entretenimento seria uma Isso, oportunidade boa, né? com certeza. Não, estaria de boa. Eu gosto, assim, tipo, eu gosto muito de música, adoro falar de esporte. O meu sonho é apresentar um programa de esporte, fazer alguma coisa voltada para esporte. Adoro. Fala de futebol, então, futebol carioca. Ah, eu gosto. Eu gosto Bom, e sou pode daquela linha que acontecer. sou assim. Hã? Tudo pode acontecer, né? Dizem que quando a gente pede algo, é lei da atração, acontece. Com certeza. Com certeza. Olha, a Sal está dizendo aqui, você tem uma voz super casada com o esporte, Pri. Tenho, não tenho, Sol? Tenho. E eu gosto. Me amarro. Fala dos times cariocas, então, quando eles. Ainda mais quando tá nessas brigas aí deles, né? Essa disputa acirrada. Ah, eu gosto. Adoro. Gosto mesmo. Bom, seria uma oportunidade boa, né? É. E você já tem algum desejo assim? Eu sei que é uma correria muito grande, né? Enfim, duas rádios, enfim, mais ainda a rotina do dia a dia. Tem algum desejo de mostrar o conteúdo assim, internet, criar algo, canal no YouTube, podcast? Sim, já tô estudando até um projeto aí, mas tô vendo já várias vezes já me deram essa sugestão aí de, sei lá, ter um canal no YouTube, fazer podcast, tudo. Só que assim, hoje em dia tem muito podcast, né? Então, para fazer tem que ser Verdade. uma coisa que seja iniciada, né? Porque fazer uma coisa também assim, eu sou assim, para poder fazer de qualquer jeito, não dá. Então, você tem que fazer um negócio que seja bacana, né? Mas já me deram essa ideia. Tô pensando umas coisas aí para começar a fazer, para trazer para o público aí. Tem muita gente que fica me perguntando um monte de coisa aí no direct, me dando várias ideias e tudo. Eu falo, ai, gente, vamos ver o que eu posso fazer aí, né? Bom, bacana também que hoje o Nascimento Instagram. na área, Opa, Tanaka. abraço. Tanaka, esse daí é o Karen. Já é a opção desse cara? Do Tanaka? Jovem Pan. Quem? Deixa eu ver aqui. Tanaka é muito bom. Jovem Pan? Oi? Você disse Jovem Pan? Deu uma trava Isso. aqui. Opa, então vou acompanhar, então vamos passar a acompanhar. Alô, Tanaka. Tanaka. É, Tanaka, pô, um abração aí. cara é muito fera. Muito fera. Tem um vozeirão. E o bacana também hoje, com a rede social, por exemplo, eu sei que a vida é uma correria danada, mas isso dá uma certa, digamos assim, liberdade no sentido de o ouvinte de te acompanhar também, né? Tem. Saber um pouco mais da sua rotina também. Tem Tem. ouvinte que sente saudade ou quando você se ausenta por algum motivo, férias, algo do tipo? Tem. O mais interessante é que eu tenho ouvinte que às vezes assim, se eu não posto alguma coisa, se eu fico um diazinho assim, off, né? Às vezes a gente precisa também, né? É. E aí me pergunta, você tá bem? Tá tudo bem com você? Você tá sumida? Eu falo, gente, calma, sumi um diazinho, Só um né? momento E, só, pessoal. e é uma coisa assim é uma relação que a gente tem com o vídeo que é muito interessante, né? Aí, às vezes, assim, eles ouvem a gente falando alguma coisa assim no rádio, aí vem e comenta ali no direct. Ou, por exemplo, estão assistindo aqui a live, aí vê algum post, aí vão lá e comentam, poxa, acompanha essa história. É igual eu recebi uma mensagem de um ouvinte uns dias atrás, e eu fiquei até comovida, falei, caramba, gente, eu não fazia ideia. Ela falou assim para mim, olha, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, desde a época da tesoura, e nem sabia, nem sabia.
E aí ela falou assim comigo, poxa, você tá de parabéns, seu trabalho é muito legal e Legal. tal. Fico muito feliz de ver onde você chegou. Só que tem muita gente que às vezes fica com receio de mandar alguma coisa porque acha que a gente não vai responder. E quando eu respondo essas pessoas, aí a pessoa fica assim, nossa, você me respondeu, eu tô vendo, gente. Pra mim é uma coisa muito natural, né? Mas pra eles é aquela coisa assim de que, gente, ela me respondeu, né? Então, e eu sou assim, eu dou atenção pra todo mundo. Eu só não respondo mesmo se não tiver com tempo, se estiver embolada, ou se eu tiver esquecido, eu sempre dou atenção. Porque o meu público, o meu carinho, é como se o ouvinte fosse nosso cliente, né? É como se você Verdade. estivesse. Por isso que eu vi uma vez um post do Peter, né? Do canal Ei Nerd. O Peter ele falou o seguinte: que todo mundo é vendedor. Todo mundo na vida vende alguma coisa. Isso é uma grande verdade. A gente que trabalha com a voz, a gente que trabalha como locutor, trabalha em rádio, a gente está vendendo o nosso trabalho, entendeu? Você está, de certa forma, você está vendendo para quem está te ouvindo, né? Então, o que acontece? O ouvinte do cliente. Então, eu enxergo dessa forma. Não só que é meu cliente, é meu amigo, é meu companheiro. Eu estou ali falando, mas se eu não É uma estiver entendendo troca. isso, eu vou estar falando para quem, né? Não tem como. Então, por isso eu gosto, eu adoro isso, esse negócio de interagir com as pessoas, conversar. E eu fiz várias amizades assim, tenho grandes amigos que o rádio me deu, né? Não só amigos do meio mesmo, né? Locutores, produtores, coordenadores, tudo mais, como ouvintes que acabaram virando amigos. Muito bacana. E aquilo, né? Para trabalhar na área tem que gostar também, né? Ou seja, só faz o que é apto para fazer quem gosta da função. Então Isso há é um verdade. porquê, né? O atender o ouvinte, dar um tempo a ele. É claro, quando não há tempo, não tem como, né? Porque o tempo é correria, mas sempre tem aquele jeitinho de improvisar uma situação da atenção, né? Porque quem gosta do que faz, né? Tá em casa, enfim. Acho que é muito recíproco a palavra que eu posso definir o carinho entre o ouvinte e o comunicador. Isso é muito bacana também. Sim. Tá, tá meio que falhando. Opa. Consegue me ouvir aqui? Segue? Tô ouvindo. Alô, alô, Priscila. Ok. Bom, eu quero saber dicas. Qual é a dica de milhões da Priscila que você pode dar quem sonha trabalhar no rádio, na locução publicitária, seja qual for o nicho, quer trabalhar com a voz, qual é a dica de milhões, hein? Bem, o que eu digo? Tanto tá com muito chiado, também tô ouvindo só. Não é daqui do meu, não. Tem alguma coisa que tá chiando aí. É aqui. Acho que é o microfone. É. Mas aí continua. Tá com tilt, tá com tilt. Eu acho que é no seu, Thiago. Acho que no meu tá tranquilo, não tá, Sol? Peraí, deixa eu ver aqui. É o do Thiago, olha lá. Deixa eu ver agora. Bem, a dica que eu dou é a seguinte: independente do que você queira fazer, se você quer trabalhar com locução, se você quer trabalhar com a voz, não pensa assim, poxa, eu tenho que ter voz boa. Não. Hoje em dia, você precisa ser natural. A naturalidade é Verdade. o que fala. E o que você precisa se você quer, se você é apaixonado por isso, vai em busca. Vai em busca do teu sonho, estuda. Estuda, treine e mete a cara e vai na fé. Entendeu? 3 Fs. Foco, força e fé. Isso daí é o que tem que ter.
É a dica que eu dou. Muito, Se você quer, se você almeja, se é uma coisa que você tem vontade de fazer, faça isso. Estude. Estude, treine, vá em busca, se relacione bem, né? Faça bons contatos, mas sempre lembre de uma coisa: nunca perca a essência, nunca deixe de ser humilde, porque é aquela coisa. Às vezes hoje você tá aqui, amanhã você pode estar embaixo. verdade. Então, é o que eu falo. Mas se você tem um sonho, e se esse é o seu sonho, vai em frente. E como tudo na vida, se você quer, você tem que focar, estudar, treinar. Tudo a gente só melhora com treino. Só que agora, muita gente às vezes pergunta, eu não tenho voz boa. Hoje em dia não tem mais essa necessidade de ter voz boa, sabe? Porque você vai fazer uma gravação, todo mundo vira pra você, seja natural. Tanto é que você ouve falar muito em locução natural. A locução natural, não quero impostada. Locução natural. Do jeito que a gente está conversando aqui, entendeu? Então, é a dica que eu dou. Bom, Digo e mais, para a fechar aqui, realização é a melhor pode coisa que falar. tem. E para fechar aqui, Priscila, sucesso. O que é o sucesso para você? Quando você ouve essa palavra sucesso, qual é a definição? Sucesso. Bem, eu digo que, para mim, tá? Para mim, o Sim. sucesso é você realizar e conquistar o teu sonho. É você estar realizado com o que você está vivendo, com o que você está fazendo. Não é independente de dinheiro, é independente de... É você estar se sentindo bem. É você estar ali de corpo e alma se sentindo bem e realizado com o que você está fazendo. Isso, para mim, é a definição de sucesso. Para mim. Muito bem. Olha, eu quero agradecer aqui pela essa uma horinha, né, que passa muito rápido, né? E são inúmeras histórias, aprendizados. Só tem excesso. Muito obrigado pelo tempo que você dispôs aqui, porque quando eu falo do tempo que é tão precioso, por exemplo, você tirou um tempo para estar aqui comigo e o pessoal também tirou um tempinho para também estar com a gente. Então, tudo é uma troca nessa vida, e é recíproco. Então, eu só tenho que agradecer pela sua participação e desejar muito sucesso para você. E agradecer a galera aí que participou, marcou presença aqui. Teve muita gente que eu vi aqui, que é conhecido. Eu não tive nem oportunidade que não deu tempo assim de falar, mas vi que o Alex entrou aí também. Alex é um grande amigo, excelente locutor também, parceiro pra caramba. Meu parceiro de café, quantos e quantos cafés. JB Rádio Cidade, Solzinha, Sol um amor. Sol conheci a Sol na locução publicitária. Sol também é uma excelente locutora. Esse. A. Te adoro, Alex. E. Um abração. Assim, tá vendo? Grandes amigos aí que o rádio me deu. Inclusive o André, que passou por aqui. André Ricardo tem, poxa, uma história incrível também com ele. Fora algumas outras pessoas que eu sei que não tiveram oportunidade de participar, de entrarem aqui, mas que assim, que tem uma história assim, muito bacana. E eu sou muito grata mesmo por tudo que eu estou vivendo. Sou grata a Deus, ao universo, por tudo, sabe? Por tudo mesmo. Como diz aquela frase, lembro de quando eu orei pedindo para estar vivendo o que eu estou vivendo agora. E assim, lutei, vivi todo o processo e cada dia eu vivo cada um processo. Cada dia eu vivo Muito bom. mais um momento. E curto cada momento desses como se fossem únicos. Porque você viver aquilo que você sonhou não tem preço. Não tem preço de verdade. Maravilha.
Bom, eu só tenho a agradecer aqui pela sua participação e todos que passaram aqui na live. E lembrando que a live não para por aí, né? Que ela vai ficar salva aqui bonitinha, aí vocês compartilham bastante, depois vai para o YouTube e assim a gente vai compartilhando. Olha, Pri, muito obrigado. Nada, eu que agradeço aí. Desculpa a demora, né? Porque a gente estava sempre tentando marcar e conseguiu ver dos compromissos. Obrigada pela oportunidade, pela galera aí que me ouviu aí um pouquinho, né? E um pouquinho, né? Porque a pessoa fala pra caramba. E é isso. Grande beijo para todo mundo. Valeu demais aí. Fala os horários também, né? Para a galera saber também, né? Assim, eu no momento eu tô fazendo folgas e faço férias. Sim, Eu sou o faz tudo das rádios, né? Então, normalmente eu trabalho os finais de semana, faço Antena 1, sim. sempre na parte da Finalzinho de manhã. semana. Isso, de 8 a 1. E aos sábados ou domingos, aí eu trabalho na MUD também. Só que às vezes acontece de no meio da semana eu também cobrir alguém. E então a galera ficar atenta aqui que vira e mexe, a Pri surge aí no seu rádio do nada. Mas final de semana tô sempre no ar aí. Maravilha. Sempre assim, Bom, de 8 todos que a 1, passaram aqui, de 8 Antena 1, a e na 1. de Ok, 3 às 8. muito bem. Então, todo mundo já anotou já? Agora é só ouvir. E, é claro, acompanhar também no Instagram, Pri. Isso aí, só me acompanhar no Instagram que eu mantenho todo mundo informado. Tchau, querida. Muito obrigado. Valeu, um abração, Thiago. Valeu, Tchau. pessoal. Até a próxima.